Glória a Deus, toda honra a Jesus, nosso Senhor, por este momento de estarmos aqui para buscarmos a palavra de Deus, essa oportunidade que Ele nos concede. Isso é uma bênção, uma dádiva de Deus. Podemos tirar um tempo para ouvirmos da palavra dEle, ouvirmos daquilo que a palavra dEle tem para nos dizer. Isso é uma maravilha, esse Deus que nos cerca com sua bondade todos os dias, nos dá força para vencer todas as obras da carne, nos dá força para vencer todos os laços do maligno. Que a graça e a paz desse Deus esteja com você. Deixa uma mensagem no seu coração, se encontra aqui no livro de Gálatas, capítulo 5, e no versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como antes já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Glória a Deus por essa palavra que chega aos nossos ouvidos. Aqui a palavra vem dizer para nós, para santificarmos a nossa vida em Deus. Se somos guiados pelo Espírito de Deus, não andamos segundo a força do pecado, porque as obras da carne elas se manifestam todos os dias, todos os momentos, todas as horas. Então nós precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus. Se sois guiado pelo Espírito, não anda debaixo da servidão da carne, porque a nossa vida puxa para essas coisas, o nosso jeito de viver, a nossa natureza humana, ela puxa para as obras da carne. E elas se manifestam, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, todas essas coisas, inimizades, iras, pelejas, contendas e por aí vai. As bebedices, os homicídios, as invejas. Só Deus que pode libertar o homem dessas situações da carne. Então, precisamos ser guiados pelo Espírito, pela força do Espírito, estarmos de pé em Deus, para nos livrarmos das obras da carne, para que nós possamos ficar fortes, guiados pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus nos livra de todas essas coisas, quer nos livrar de todas essas coisas, quer nos livrar de toda a impureza da carne, que são a prostituição, a lascívia, o adultério, as idolatrias, feitiçarias. Quanta gente perdida na idolatria, tão grande número de gente na idolatria, sem entender, às vezes está evangélico, mas está aliado com a idolatria. Então nós precisamos estar atentos a essas coisas para que a gente não cumpra essas obras da carne, para que a gente seja guiado pelo Espírito de Deus. Será que estamos sendo guiados pelo Espírito de Deus? Porque quando somos guiados pelo Espírito de Deus e estamos em alguma dessas situações aqui, o Senhor vai nos dando força para sermos libertos. Nós não podemos permanecer em nenhuma dessas situações aqui, nenhuma dessas obras da carne. Quem está na prostituição deve sair da prostituição, deve esperar uma pessoa certa para ter o relacionamento certo diante do Senhor. Aquela pessoa que estiver ali em namoro deve esperar o momento certo do casamento, sair da prostituição, sair de toda impureza. Quantas mentes tão imundas, tão sujas, só a mente só está trabalhando o contrário, só na sujeira, na impureza. Os olhos são impuros, só enxerga com impureza. Será que o Espírito Santo de Deus ainda habita em nós? Será que ainda habita? Lascívia, a idolatria, as feitiçarias.
As pessoas perderam a fé em Jesus, perderam o desejo de buscar a Jesus, vão buscar nas feitiçarias as suas revelações, aquilo que precisam. Inimizades, quantas inimizades. Hoje está tão difícil ser amigo. Nós não podemos deixar essas coisas entrar no nosso coração, criar essas raízes de amargura, do pecado. Nós precisamos ser livres, libertos todos os dias. Nós não podemos ser inimigos. Faça o bem. Porfias, emulações, que são as invejas, rivalidades, as iras, as pelejas. Peleja, não consegue confiar em Jesus, entregar na mão de Jesus aquilo que ele quer. Só anda irado, cuspindo fogo por todo lado. Nós precisamos consertar. Não provocar ira, não andar irado. Às vezes não anda irado, provoca ira. Se não anda irado, provoca a ira dentro do lar, provoca a ira nos filhos, provoca a ira na esposa, provoca a ira na mãe, no pai. Dissensões são obras da carne, a gente vive uma vida de dissensão. Toda hora tem algo que tira da paz. São obras da carne, nós precisamos ser libertos. O servo de Deus precisa andar com paz, precisa andar com segurança, repreender as dissensões, as contendas dentro do lar, principalmente nas igrejas, irmãos com irmãos, repreender as dissensões, repreender tudo aquilo que traz confusão, contenda, não concordar com aquilo que está errado, mas entrar em um acordo daquilo que está certo com a palavra de Deus, tirar as dissensões dentro do lar, entre os pais e os filhos, entre os maridos e as esposas, as heresias, que são as mentiras, tirar toda heresia, às vezes anda numa heresia, numa falsidade, fala uma coisa aqui, lá na frente é outra. Temos que tirar do nosso meio toda heresia, toda inveja, sentimento invejoso. Deus não se agrada. Todas essas obras da carne aqui, o diabo que toma o espaço, os homicídios, as bebedices. A Bíblia não fala que beber é pecado. Não fala não, mas fala que o viciado não vai dar no reino de Deus. As bebedices, aqueles que ficam em bebedices, bebe hoje, bebe amanhã, bebe depois da manhã. E às vezes aqui a palavra está falando dos homicídios. Às vezes a pessoa acha que é só chega ali, causa um homicídio e não, tem um homicídio das palavras. A pessoa, às vezes com as palavras, a gente pode matar uma pessoa. As palavras saem tão destrutivas que pode matar uma pessoa espiritualmente. A gente é um homicida. Então aquela pessoa pode nunca mais ter ânimo para levantar através das palavras cruéis que pode sair da nossa boca. Então nós precisamos ser fortes. Às vezes dizem assim, a gente não pode deixar ouvir certas coisas e deixar entrar a raiz da amargura no nosso coração, mas somos seres humanos, somos fracos, somos falhos. Tem pessoas que não têm força nunca de recuperar aquilo que falou contrário contra a vida dela. Se não é a misericórdia de Deus que alcança, ajuda um anjo para enviar, uma pessoa para ajudar aquela pessoa, dar a mão, levantar. Aquelas palavras mal faladas viram um homicídio, não deixa a pessoa nunca viver. Então nós temos que ter cuidado para que não sejamos homicidas espirituais. Aqui está falando não só da carne, mas também espiritual. Que nós possamos
ser livre dessas coisas, desses frutos da carne, para que possamos ser guiados pelo Espírito de Deus. Se somos guiados pelo Espírito de Deus, a gente vigia o tempo todo. A família precisa vigiar. Todos precisam vigiar para poder evitar essas obras da carne, contendas, dissensões. E entregarmos que a nossa vida seja guiada por Deus, que a nossa vida seja transformada por Deus. Andar em espírito, não cumprir as concupiscências da carne. Porque a carne, ela sempre luta contra o espírito. Então, aqui nessa carta, o apóstolo Paulo nos deixou essa palavra de alerta. Aqui ele diz: andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Nós precisamos estar ligados em Jesus, ligados no Espírito. Aquele que está ligado no Espírito é vigilante o tempo todo. Será que isso que eu falar vai ser bom? Vai ser edificação? Que a nossa boca precisa ser aberta somente para edificação. Seja santo porque eu sou santo. Deus diz: seja santo porque eu sou santo. Essa é uma palavra que eu pedi ao Senhor. O Senhor, fala aos teus filhos, fala conosco. A palavra de Deus, ela vai para lá, ela vem para cá, espada de dois gumes. Corta para lá e corta para cá. Quando eu digo, serve para mim também. Então, nós possamos andar em espírito, ligados em espírito. Vamos andar em oração, andar na paz. A paz é a melhor coisa que tem na vida. É levantar com paz no coração, orar ao Senhor, passar um dia com paz, passar um dia abençoado na presença de Deus. É a melhor coisa que se faz nessa vida. E não cumprir as obras da carne que se manifestam. Quais são essas situações? Que o Espírito de Deus venha nos consolar, que o Espírito de Deus venha nos transformar cada dia, que nós possamos dar lugar para o Espírito Santo, que haja paz do Espírito Santo sobre as famílias, que haja paz do Espírito Santo no meio da igreja, no meio do povo de Deus, que a impureza saia, que todas as contaminações saiam, todas as pelejas saiam, e que a nossa confiança esteja posta somente em Deus, e que o nosso viver esteja posto somente em Jesus todos os dias, vigiando para andarmos em paz. A paz é boa, a paz traz saúde, a paz traz refrigério para a alma. Então nós precisamos andar em novidade de vida todos os dias, andarmos alegres, felizes. Uma pessoa alegre, feliz, ele alegra o próximo. Mas quando vamos vivendo aqui só nos frutos da carne, guiados pelas obras da carne, só manifestos nas obras da carne, o tempo todo manifestado na obra da carne, a gente é capaz de entristecer, a gente é capaz de magoar, a gente é capaz de perder a fé, a gente é capaz de perder o ânimo, a gente é capaz de tirar o ânimo do próximo, a gente é capaz de criar inimizade. Mas quando o Espírito Santo de Deus entra no nosso coração, a gente perdoa. Aquele que veio, te feriu, você consegue perdoar. Você consegue liberar aquele perdão, ter uma vida tranquila, em paz. Você olhar para aquela pessoa e falar assim: que o Senhor te abençoe, te guarde. Porque quando a gente está com o coração travado, a gente não consegue liberar o perdão, a gente não consegue desejar o bem para aquele que te magoou. Mas quando você, não que isso significa que você precisa, a Bíblia fala: se for possível, tende paz uns com os outros. Se for possível, amai o seu inimigo. Se, então tem um se. Se não convém mais andar junto, aliado, mas você, o coração perdoa, seu coração é livre. A Bíblia fala: dai de comer o seu inimigo se ele precisar de você. Dai de beber o seu inimigo. Fazendo assim, você vai amontoar brasas de fogo na sua cabeça. Então, nós precisamos olhar para os frutos do Espírito. Nós precisamos olhar para as coisas de Deus todos os dias. Separarmos as obras da carne e ficarmos ligados nas obras do Espírito todos os dias.
Que assim o Senhor Jesus te abençoe. Essa força nós conseguimos só na palavra de Deus, mediante o Espírito Santo, guiados por Ele. Se não formos guiados por Ele, nós andamos só nas concupiscências da carne. Então nós precisamos ser guiados por Ele, lendo, orando, jejuando, andando em espírito. Jesus veio aqui na terra, ele ficou em constante conexão com o Pai, para que ele não saísse do plano. Porque se ele ficasse aqui tranquilo na carne, com tranquilidade, sem oração, sem jejum, sem meditação com o Pai, sem a leitura da palavra como tem na Bíblia que Jesus lia, então ele não teria conseguido vencer. Ele diz: eu venci o mundo. Quando Jesus disse eu venci o mundo, é isso aqui, ó. Ele andou guiado pelo Espírito. Ele não cumpriu as concupiscências da carne. Ele fugiu de todas essas coisas aqui, ó. De todas essas coisas. Então, nós, seres humanos, precisamos tomar o exemplo de Jesus. Ele disse: eu venci. Então, quem quiser andar em espírito também pode vencer, como ele venceu. E a gente vence aqui, fugindo de todas essas obras aqui da carne, essas concupiscências da carne, que se manifesta na vida do ser humano todos os dias. Que assim o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.